falha pior, Jesus já levou com ele na cruz. Amém? Meu Deus, meu Pai, nós entramos, meu Senhor, na Tua presença, meu Deus, para, meu Pai, clamar, meu Pai do Senhor, meu Deus, que o Senhor fala, meu Pai, com nós, meu Pai, através da Tua palavra, meu Pai. O Teu Espírito Santo, meu Pai do Senhor, meu Deus, possa tocar, meu Pai, no coração, meu Pai, dos Teus servos, meu Pai, das Tuas servas, meu Deus. O Senhor, meu Deus, me usa, meu Pai, como ferramenta, meu Pai, de trabalho, meu Pai, nas Suas mãos, Senhor Jesus. E a minha boca, meu Pai, não venha ser, meu Pai, a minha boca, mas venha ser, meu Pai, o Espírito Santo do Senhor, me usando, meu Deus, para falar com Teus servos, meu Pai. Pois eu lhe peço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Mateus 27, 37 fala sobre a crucificação. E enquanto saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber um vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repetiram entre si: as minhas vestes sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentado-se ao curvário, ali por cima da sua cabeça, puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: e tu destróis o teu templo em 3 dias, e reedifica, salva-te mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes e sacerdotes, com seus escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, dizendo: salva os outros e a si mesmo. Não pode salvar-se, ó Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou Deus, livra agora e ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também um rosto de salteadores com ele. Estavam escribas, estavam crucificados, perdão. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até na hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, leme bactema. Isto é: Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinho, a ponta numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixai-vos, se Elias vem, livra-o.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois lados, de cima para baixo. E a terra fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, para o servir, entre quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, meus irmãos, essa palavra fala, e o que Jesus passou por nós, muitas das vezes, a gente tenta falar para os irmãos, tenta falar para as pessoas do mundo, as pessoas só querem saber de criticar, de falar mal, de pisar, mas só, e eles não viram o que Jesus passa por nós. E para vocês verem que a palavra mesmo fala: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que estão fazendo. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra muito abençoada, porque muitas das vezes a gente temos os nossos erros, temos as nossas falhas, mas a gente pode ter certeza que muitas das vezes Jesus ele vai estar sempre do nosso lado, nos perdoando, dando o seu amor que ele tem por nós, porque na palavra mesmo fala do perdão, porque ele mesmo fala aqui na palavra: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que estão fazendo. E foi a mesma coisa que aconteceu nos crucifixo dele, para vocês verem, irmãos, e até mesmo Jesus passando aquela cruz pesada, passando ele sofrendo, gemendo de dor pela gente, para ele ser pisado, ser crucificado, ter levado cuspe na cara, aquela coroa de espinhos. Mesmo assim, eles não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Mas depois que o véu desceu de cima para baixo e fundiu as pedras, foi na onde que os soldados, eles pegaram e viram, e ele sim era o Filho de Deus. Mas só, meus irmãos, e entre esses soldados tinha um soldado romano, e Jesus passando por Jerusalém, ele teve com esse soldado romano, e o soldado romano ele não foi digno, não se pôde chamar Jesus para estar junto com ele dentro da casa dele. Mas só que teve uma palavra, e ele virou para Jesus e falou: com apenas uma palavra, do servo será curado. E esse soldado ele estava junto, mas só que ele sabia, e ele era o Filho de Deus. E essa palavra fala, e Jesus, sendo o Filho de Deus, ele é santo, ele é santo. E para vocês verem, e mesmo assim Jesus sendo crucificado ali na cruz, sendo gemido ali dele ali, ele passou por nós na cruz, meus irmãos. Até os salteadores que estavam do lado dele, um
falou que ele não era Deus, ele não era isso, ele não era aquilo, mas só que o outro que estava do lado dele falou com ele assim: mestre, lembra-se de mim quando chegar ao paraíso. E para vocês verem, meus irmãos, e mesmo assim Jesus sendo ali pesado, sendo crucificado ali, Jesus com seu coração bondoso, com seu coração forte que ele tem, ele perdoou o pecador ali. Então, meus irmãos, muitas das vezes, eu falei para vocês, a gente fala do Evangelho, fala da palavra do Senhor para os irmãos que estão lá do lado de fora, que não conhecem. Eu já passei uma prova, meus irmãos, e para mim não foi fácil, mas Deus dando sabedoria a gente, Deus dando discernimento a gente da palavra, a gente estando ali doutrinado ali na palavra, não tem como a gente cair. Eu estava evangelizando uma vez, meus irmãos, os irmãos na rua, muitos passavam perto de mim, aceitavam a palavra, aceitavam a oração, aceitavam o Evangelho, mas só que muitos deles, meus irmãos, viraram as costas, rejeitaram ali na hora. Teve um rapaz que eu fui para poder chegar perto dele para falar da palavra com ele. Ele virou para mim e ele está assim: eu não quero saber de Jesus, eu não confio nele, eu não acredito nele. Eu virei para ele e falei para ele assim: meu irmão, mas Jesus, ele te ama, e o preço que ele pagou na cruz do Calvário por você, esse preço ele não tem valor. Agora pensa direitinho no que você falou, porque você tem que ver, meu irmão, porque o preço que ele pagou não tem preço. Aceita a oração, aceita Jesus como seu Salvador. Não fala isso não, pede a Ele perdão. Meu irmão, minha irmã, foi a mesma coisa de estar no ouvido sem o outro. Mas só que na hora que eu saí de perto dele, eu falei com ele: meu pai, o Senhor sabe, o que está ali no teu servo, ele não é ele, porque todos nós somos falhos, temos os nossos erros, temos as nossas falhas, mas o Senhor é um Deus de misericórdia e de perdão. Perdoa a vida dele, perdoa ele, Pai. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está falando, Senhor. E foi a mesma coisa, meus irmãos, e aconteceu aqui na palavra. Jesus sendo ali crucificado, sendo rejeitado ali, levando chute, levando aquela cruz pesada. Na hora que ele esteve na cruz, Jesus falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente fala isso, mas muitos irmãos não acreditam no que a gente fala. Não acreditam. Mas só, meus irmãos, que eles têm que ver que o nosso Senhor Jesus, Ele está para voltar. Ele está para voltar. E eu queria falar para os irmãos, diante da presença dEle, diante da presença do Senhor Jesus, nunca deixa de buscar a Ele, nunca deixa de se fortalecer na presença dEle. Porque eu já passei, meus irmãos, por muita luta, muita batalha. Eu vou contar para vocês uma história que eu passei na igreja onde eu estava. Eu era da Mundial antes. Eu passei por uma luta, meus irmãos, que não foi fácil. Eu até falei para o pastor Galato direitinho também que eu passei. Se a gente não vigiar, meus irmãos, se a gente não pegar firme, não ser aquela rocha ali alicerçada na palavra, o inimigo ele faz de tudo para poder tentar fazer a gente cair. Mas só que o nosso Deus, ele não deixa, o nosso Senhor Jesus, ele não deixa. Eu queria aproveitar essa brecha para poder contar essa história, meus irmãos. Antes eu era da Mundial,
E eu fiquei 8 anos lá. Mas só que lá na Mundial eles trocavam muito de pastor. E o pastor que chegou lá, ele me expulsou da igreja, sem eu fazer nada. E pegou e falou que não era para mim estar lá mais. Só porque, meus irmãos, eu não arrumei um emprego, comecei a trabalhar, e lá eu estava como obreiro. E quando eu estava como obreiro lá, foi na época que eu estava correndo atrás de emprego. Mas só que quando ele chegou, o emprego apareceu para mim. E eu fui correr atrás. Mas só que na hora que eu falei para ele, falei para ele, pastor, vou falar uma coisa para o senhor aqui. Eu não vou estar saindo da igreja, eu vou estar participando só dos horários de culto. Mas eu quero continuar na obra, mas só eu estou voltando a trabalhar de novo. Ele virou para mim, meus irmãos, ele está assim: se você fazer isso, você nunca mais coloca os pés dentro dessa igreja. Na hora, o inimigo, ele surge no nosso coração. Na hora a gente fica com raiva, tem rancor e tudo. Mas só que depois eu virei para Deus e falei: meu Deus, o Senhor não me colocou na tua presença, não foi em vão. Não foi em vão. Porque do mesmo jeito que o Senhor curou o cego, curou o paralítico, do mesmo jeito que o Senhor fez as maravilhas que o Senhor fez na tua palavra, eu creio que o Senhor pode fazer na minha. Então, meus irmãos, no comecinho, quando eu fui expulso de lá, o inimigo fez de tudo para me sair da presença dele. Fez eu começar a escutar música de funk, fez eu começar a fazer besteira, coisa que não devia. Mas só, e quando a gente tem sede da palavra de Deus, eu vou ser sincero para vocês, meus irmãos, eu não quero isso nem para o meu pior inimigo, porque a sede é tanta, é pior do que quando a gente sente sede de tomar uma água. A sede da palavra de Deus é pior. E pela essa palavra que Jesus falou para a gente na crucificação dele, eu senti, meus irmãos, e isso foi como se eu estivesse sendo crucificado, como se eu estivesse sendo rejeitado ali, sendo abatido, sendo pisado por uma coisa que eu não fiz. Mas só que eu voltando do serviço, um dia desses, o meu patrão, ele sempre me deixava em casa. Eu virei para ele e falei para ele assim: não me deixa em casa não, me deixa na casa do Senhor, me deixa na igreja. Eu quero se fortalecer, eu quero beber da palavra do Senhor. Meus irmãos, assim que eu coloquei as plantas dos pés dentro da igreja, eu senti uma água descendo do céu através da palavra e matando a sede que eu estava sentindo. E essa palavra aqui, meus irmãos, e nem falou que na parte que os soldados romanos molharam o vinho para dar de beber para Jesus. O vinho, ele foi misturado com fel, para você ver que o Espírito Santo de Deus, ele é tão generoso, ele é tão bondoso com a gente, e mesmo assim ele continuou com Jesus ali, e ele viu ali que esse vinho não era para ele beber. Mas só que quando foi o vinho verdadeiro, para vocês verem, ele bebeu. E foi a mesma coisa, meus irmãos, que aconteceu comigo. Ali eu senti uma coisa tão boa, descendo ali, batendo a minha sede, meus irmãos. Uma coisa boa mesmo. E para vocês verem que a palavra do Deus fala, no versículo 56, Jesus teve seus discípulos e tudo, mas só, e quem estava mais com ele ali, era Maria Madalena e Maria de Tiago.
foram as únicas que teve com ele ali na hora da manhã. Mas, para vocês verem, né, meus irmãos, e até mesmo Jesus sendo crucificado na cruz, o inimigo ele é tão sujo, e ele teve com ele, ali do lado dele, ali rindo, zombando dele, achando que ele não ia voltar, ele já tinha tomado a cidade. Mas só quando o sangue dele, meus irmãos, foi derramado ali na cruz do Calvário, o inferno ele se estremeceu. E para vocês verem, e a palavra fala, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar no terceiro dia, ele desceu até o inferno, tomou a chave da mão de Satanás, e foi onde no terceiro dia ele voltou para estar junto com a gente para sempre, meus irmãos, para sempre. E eu queria continuar aqui no versículo 57, que fala sobre a sepultura de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, e também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou e o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no fino e limpo lenço, e o pôs no seus sepulcro novo, e havia aberto em rocha, enrolando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes e sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos, e ele, enganador, vivendo?